Eu falei aí, o professor Alexandre, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai utilizar. Aqui é a interface do Climap, né? Onde se trabalha com três variáveis, né? Compulsoriamente precipitação e temperatura, e uma outra que você escolhe aí, né? Que é opcional. E aqui, vocês estão acompanhando esse meu ponteiro aqui? Eu botei vermelho, mas não sei se está Sim, rolando. tá dando para visualizar, professor. Tá bom. Aqui, essa interface bem simples foi desenvolvida por um colega do Vinemet, tem até a tolerância, né, de dados faltantes. Eu sempre coloco 100%, mas vocês escolhem aí, né? Então, vocês podem baixar dados que tenham dados faltantes. Ele tem um artigo que ele explica direitinho o uso, mas eu creio que o professor Alexandre explicará melhor do que ele, né? Aí é que faz os histogramas, e o pulo do gato é exatamente isso aqui, que é a regressão linear e o teste sequencial de Meniquida, né? Então, isso daqui para o primeiro, no caso, precipitação, e para os índices de temperatura. E o Meniquida, ele vê a tendência, né? A tendência climática de acordo com a variação dos dados, certo? E aqui, Professor, diga. professor Marcos, só para tirar uma dúvida aqui, com relação às equipes das avaliações, essa Uhum. equipe que está sendo formada agora é apenas para a terceira avaliação, seria isso? Exato. A segunda É individual. é individual, mas se você me procurar de não, nós queremos fazer juntos, para mim não tem problema. Mas existe vamos dizer, esse impasse, esse gargalo, né? Que o programa, né? Mas se vocês não quiserem fechar o artigo, que seria, né, para o programa na nossa disciplina, não, vamos fazer um artigo aqui, vai mandar para a revista e só aparece o nome dele e tal, o meu não, em um outro momento, né? Isso aí fica a critério de vocês, né? Tudo bem, Tá bom? obrigado. Então, voltando aqui, aí, como eu falei, a parte climatológica são dois dados, que compulsoriamente seria precipitação e temperatura, e um outro dado, uma outra variável que é opcional, você pode colocar, como é que se diz, umidade relativa, qualquer uma outra velocidade de vento, tudo, e fazer como é que se diz, as análises de extremos, né? Como faz aqui de cima, temperatura e precipitação, tá bom? E depois fazer as correlações. É um problema simples, vocês vão gostar, tá ok? Isso aí para avaliar as tendências climáticas, tá ok? Só para entender, o Menenquiro, ele é amplamente utilizado, né, para ver as tendências climáticas, ok? E também, lógico, né, o professor Alexandre Boleira é o top de linha, pelo menos na UNEB, nessa área. Também em relação... Oi? Eu uso mais o R, né, que é o programa de estatística, mas Não, mas é o seguinte, se porventura for criada uma disciplina optativa, né, em que aí você trabalha com isso. Mas aqui já vem com os dados mesmo. O professor Alexandre ele vai ensinar como é a interpretação, né? Porque aqui já vai, vamos dizer, cuspir os dados, já vai jogar os dados, mas você tem uma idade, não sabe interpretar, então não adianta, né? O que vai pegar é o tratamento para entrada no software, tá ok? Professor, Aqui, nós pagamos uma disciplina no semestre passado de TI,
e trabalhamos em boa parte da carga horária com software, consulta de dados, né, e a questão da questão estatística mesmo. E isso a gente pode também dar uma contribuição, porque está bem atualizado esse assunto sobre o software. Ótimo. É até bom que eu vou anotar aqui, é o Marcos, né? Isso, Marcos Vitor. É porque são 3 Marcos. Não, 2 não, eu Marcos, o sei. professor Marcos, o Marcos Antônio, colega, e Marcos Vitor. Aí, quando fala só um, aí o professor Marcos vai entender que é o professor Marcos Antônio. Aí o Marcos, o outro colega e eu, a gente pensa que é um. Ok. Não, tranquilo, a gente pode fazer essa interação dependendo da demanda, sem problema. Que, inclusive, aqui para a nossa região, chama de RE, né? Inclusive, a plataforma RE é uma das coisas que eu gostaria de me antenar melhor. Por quê? Porque eu trabalho com uma parte de estatística multivariada, né? E a gente já tem os programas prontos, como Biostat e tal, né? Então, a gente cauteriza muito quando vem essas coisas já prontas. E quando a gente, mesmo trabalhando com os scripts, né, já pronto, a nossa mente tem que trabalhar a forma lógica, né, de encaixe do assunto. Então, aprende-se mais. Com o RE, com certeza, a gente aprende mais. Tá certo? Voltando aqui, o Glauco, né? Glauco Rolim, esse camarada aqui, hoje é o papa dos índices de seca, principalmente do SPI, né? O SPI, né? Que é o índice de precipitação normatizada, né? Alguns estados dos Estados Unidos, da parte oeste, claro, né? Trabalha com, aliás, alguns órgãos oficiais de alguns estados dos Estados Unidos, né, trabalham com o SPI para identificar a seca. Eu não coloquei aqui as interfaces do INEMET em relação a isso, mas o nosso Instituto Nacional também trabalha com o SPI, agora trabalha de forma mais abrangente, né, de região, de estado. E o que nós vamos trabalhar aqui é para município, né? Na ordem do município. E o Glauco, o Gabriel, né? Desculpe, eu falei o Glauco, é o Gabriel, que é o Papa, viu? Do SPI. O Orivaldo Brunino entrou aqui porque ele já tem uma certa experiência, né? Mas é o Gabriel, né? O Gabriel, juntamente com o Glauco, desenvolveram aqui numa planilha simples, muito legal, que inclusive o próprio SPI, o SPI, ele é multi-escala e você já pode colocar aqui a escala dos meses. Já dá, ó, quem gosta de trabalhar com distribuição gama, certo? Para probabilidade, já dá o alfa e o beta, bonitinho, porque isso aqui para fazer na mão, na época, é porque eu sou um pouco mais velho do que você, né? Na época que eu fiz mestrado, e tinha uma disciplina mestres quantitativos aplicada à climatologia, a gente fazia na mão, né? Aí no final eu já esqueci o que tinha feito no início, né? Mas chegava lá. Aí depois da informatização, uma série de coisas, né? E foi no início da década de 90. Então a gente, assim, quando vê isso, eu disse, entendeu? E como é que a gente identifica se é uma seca severa? Porque eu não vou dar spoiler aqui não, viu? Mas vamos. Opa, desculpa. Eu pensava que já estava aqui estava no slide, né? Eu pensava que já estava na planilha. E a partir do que sai, né? De cada índice desse daqui, ó, 0,58, tem uma classificação, né? E a gente sabe se é chuva moderada, seca extrema, e é para cada mês, entendeu?
Aí vocês podem fazer um estudo e dizer, olha, no mês tal, independente de qualquer coisa, não planta não, que vai dar, que historicamente é seca moderada, né? Ou desculpe, seca extrema. E vocês vão trabalhar não somente com cenário agora, né? Mas com cenário futuro. Por isso que a gente chama um planejamento, entendeu? Mas vai ter uma aula específica sobre a seca, sobre como lidar com a planilha, como coletar os dados e, assim, como todos nós somos cientistas, né? Quando eu vou escrever um trabalho, eu vou ver como os outros abordaram o trabalho, né? Aí vocês podem fazer sazonalmente, de inverno, verão, se bem que no Nordeste não existe isso, né? Por estações, fazer análise, aí já é vamos dizer, é uma coisa muito intimista, né? O outro diz, não, vou fazer mensal, o outro diz, não, vou fazer semestral, saber qual é o semestre que tem mais seco. O outro diz, não, trimestral, os 3 meses de chuva, né? Porque é o período chuvoso lá na região de Quixamorumbi. Eu falo assim, mas eu tenho um irmão que mora Quixeramobim. meu irmão mora lá em Fortaleza, né? Entendeu? Então, isso daí vai de cada um. A gente apenas está dando a técnica, né, de cálculo e análise, ensina como interpretar e vocês aplicam a região. Olha, professor, o que eu estou entendendo aí, porque para quem já tem uma visão que o programa já está feito, tá tudo, é só a entrada, o processamento vai ter aí, e a saída, que é a interpretação e análise do resultado, que a gente vai entender toda de onde é que vai pegar a base de dados, onde é que ele vai pegar, né, todo o histórico. Exatamente. Não é isso? Ou eu estou errado, me corrija. Não, é desse jeito mesmo. Né? Porque é só interpretar depois o que a gente colheu de informação e de dado e o que precisa ser... É a questão da ciência pura e depois da ciência aplicada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existiu na outra turma vamos dizer, uma agonia, né? De dizer, olha, nós estamos fazendo doutorado profissional, né? Entendeu? E quando a gente começa a teorizar muito, teorizar, eu acredito, pelo menos pelos projetos que eu li, né, que vocês têm muito, o arcabouço epistemológico, aí, vocês têm muito, né? E vocês entraram no doutorado profissional. A partir do que vocês têm, vocês vão adaptando a cada componente curricular e vão aplicando em alguma coisa, né? Vocês estão entendendo? Eu estou sendo muito surrealista, né? Acho que está claro. Está claro. Então, é o que a gente vai fazer. A gente não vai demorar muito Tem que ter também uma teorização, logicamente, né? Mas a gente vai, olha, o negócio é assim, a entrada é assim, a interpretação é assado e tal, e vocês vão... eu não vou dizer que de cara vocês vão, assim, entender tudo. Porém, a minha experiência como professor já diz o contrário, né? Antigamente, lá no início, quando eu comecei a dar aula, eu ficava com um medo enorme e dizia, olha, não saiam com dúvidas, né? Não saiam com dúvidas. E hoje eu já tenho outra visão. Eu construo a parte da minha ponte, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E, assim, nas entrelinhas, eu digo, olha, saiam com as dúvidas, porque a dúvida suscita a procura, né? Buscar soluções, porque se não, entendi tudo, está fechado, dá um conforto, né? Dá um conforto no discente que isso daí é deletério, principalmente para um discente de doutorado, né? Que vai criar um trabalho original, ele
tem que estar sempre se auto-incomodando, né? Eu não sei se ficou claro. Eu acho que todo mundo, algum dia, ou a maioria aí, já ouviu falar do Tom Zé, não já ouviu falar? Do cantor Tom. Eu estou te explicando para português, eu estou te É, confundindo para te esclarecer. exatamente. Ele ficava, estou te complicando para te explicar, né? Escuta essa música hoje. Pois é, pai, tem um camarada que tem os mesmos gostos. Pois é, e é baiano o Tom Zé, viu? Vamos lá? Então, Vamos lá. o terceiro, o terceiro, ó, a gente, deixa eu ver, Então, né? coloca só a primeira tela de entrada desse programa aí, para fazer o print, para a gente poder pesquisar depois, a primeira tela aí. Esse aqui? Tá tudo nos slides, né? Tá tudo. Não, tá tudo no slide Ok, e eu ok. vou disponibilizar Não, ok. a planilha, tanto um quanto o outro, tudo aí vai ser disponibilizado. Pelo menos esse tempo vocês não vão perder para, vou procurar, tal, né? Vamos lá? E agora, o Aquacrop, né? O Aquacrop é um software muito bom, viu? Muito bom, da FAO. Ele pode ser baixado, a última versão, que é o 6.1. Eles botam 6.0 para 6.1, mas eu digo logo que é 6.1. Aí vocês preenchem uma... Aí, nesse caso, eu vou pedir para vocês baixarem. Eu posso mandar para você, mas nesse caso eu vou pedir para vocês baixarem. As outras não, né? Que são mais... O Aquacrop não é tão pesado. Mas o outro é uma planilha de Excel. O Climap é piquititito, né? Entendeu? Agora, o Aquacrop é interessante até para que vocês façam um cadastro, né? Lá, né? Aqui a interface, a última versão foi em 2018, né? E aqui temos... o que eu acho interessantíssimo do Aquacrop é porque eu trabalho com DSAT, né? E com Aquacrop, né? O que eu acho interessante é que no menu principal, ele diz para que veio, né? A parte do clima, da cultura, do manejo, do solo, e pronto, simulação. Entendeu? Aí você bota o período que você quer simular, tudo. E aqui você preenche com os dados climáticos. Aqui é o pulo do gato, né? Você calibra para um determinado solo, manejo, né? Pronto, depois de calibrado, aí você só muda o clima, né? Entenderam? Com a calibração dele aqui, você só muda o clima para o clima futuro, para saber, dentro dessas condições, se houvesse mudança, o que aconteceria? Entendeu? Por aí. Bom, aí tem um Aquacrop que vamos trabalhar, né? Aí vocês perguntam, professor, me diga aí onde é que a gente vai pegar esses dados das mudanças climáticas, né? Olha, Minha oi? pergunta era essa. Onde é que vai ter a coleta de dados, né? A base Pois de é, dados. parece-me não, tenho certeza, né, que vocês são abençoados. Olha, da última vez, nós pegamos desse site aqui do Marxim, certo? Na realidade, é um gerador de dados climáticos para rodar no DSAT. A gente aproveita e roda onde a gente quiser, né? Entendeu? Aí aqui coloca Latilong, tem uma série de modelos aqui, mas eu gosto de trabalhar com do Hadley Center, mas isso aqui é um japonês, né? Mas vocês podem marcar todos aqui, tirar uma média, certo? E aqui as replicações de 2010 para frente, você pode até 2100, ok?
E os cenários que eu acho interessante nesse aqui é que ele tem do 2.6 até o 8.5, né? Aí vocês perguntam, bom, aqui é o modelo e aqui é o cenário. Mas o que é esse RCP 2.6, 4.5, 6.0 e tal? Olha, é o seguinte, esses RCPs aqui são os caminhos de concentrações representativas. Quer dizer, o meu inglês não é muito legal, né? Mas é por aí, né? Que são essas projeções das concentrações de gás de efeito estufa. Entendeu? Em outras palavras, é a quantidade de energia que vai ficar retida em cada cenário. Aí você chega e diz, mas e 2.6, 4.5 e tal? Observe. Não, aqui não. Eu pensei que tinha colocado a explicação, então eu vou explicar aqui no Gogó, né? Mas tem um artigo bem interessante. Quando eles reproduzem isso de acordo com a forçante climática, a radiação solar. Por quê? Tudo que nós temos hoje aqui na Terra é em função da radiação solar. Se vocês falarem em temperatura, foi porque a radiação solar aqueceu o solo, entendeu? E por condução, o solo aqueceu o ar, entenderam? Então, tudo é em função em função da radiação solar. E alguns aspectos até indiretos de fenômenos meteorológicos é em função da radiação solar. E esse 2.6, 4.5 e tal, isso daí é a concentração em watt por metro quadrado. Alguns chamam de watt, né? Nós chamamos de watt. Que vai se estabilizar lá em 2100. Entendeu? Mas é watts mesmo. Mas é watts mesmo, professor. Porque quando eu estudei boa parte em Minas Gerais... Não, muita gente fala watts, mas é... Aí eles ficaram, não é watt, né? Mas eu disse, mas o meu professor lá na Paraíba disse que era watt, eu vou ficar com watt. Watts, então, é porque é a quantidade de energia que chega aqui nesse metro quadrado, né? Watt metro quadrado. Quando a gente trata de climatologia, é o watt metro quadrado. Quando você vai para, aí já é um outro aspecto, né? Para a agrometeorologia e das plantas, né? Aí você trabalha com megajoule, né? Mas nesse caso aqui é o watt metro quadrado. Então, essa concentração, essa forçante que estabiliza em 4,5 watt metro quadrado, né, a quantidade de energia que chega aqui, né? Aí, então, cada metro quadrado tem 4,5, né? E vai aumentando para 6, e esse daqui é o pior cenário, que é 8,5, né? Se você for observar, é quase o dobro, né? É o cenário mais pessimista que nós falamos, que vai esquentar mesmo, né? 8,5 watt metro quadrado. Vocês estão entendendo? Então, aqui vocês escolhem, certo? Coloca aqui o lugar de acordo com a lat long, né? E manda rodar. Esse site, até, no caso, eu vou ser sincero com vocês, até hoje eu não estava conseguindo. Eu consegui na outra turma, né? Mas não estava conseguindo. Mas exatamente hoje eu ia colocar isso aí para dizer, olha, a gente ia fazer pelo Mark-Sim, né? Mas não vai fazer pelo projeto, que eu vou mostrar daqui a pouco o projeto. Né? Mas observe bem, por milagre, eu mandei rodar e gerou, mas eu mandei rodar assim, só para 2 anos, né? Aí gerou os dados. Aí vocês estão vendo aqui, radiação solar, temperatura máxima, mínima e chuva. Entendeu? Para as condições que eu coloquei aqui, viu? É 12 graus e 45 minutos. Ok? Se quiser optar por isso, aí vai ter uma aula específica de como, né? Aqui eu botei as planilhas do balanço hídrico. Ih,
botei o projeto aqui, não? Não botei, não, ó. Aí aqui seria a planilha do balanço hídrico, que é do mesmo Glauco, tá vendo aqui o Glauco? Aqui não dá para ver que eu diminuí. Esse Glauco é o rei da planilha, lá para o povo do IAC, da USP, né, da Exalc. Então, a gente vai trabalhar com balanço hídrico de forma mensal, de forma descendial ou sequencial. As planilhas vão ficar à disposição. Aqui eu coloquei, né, apenas a título de ilustração, o Enroads, né? Mas o Enroads é interessantíssimo, mas pena que ele não trabalha de forma local, né? Entendeu? É lá do MIT. Você vai, como é que se diz, mexendo nesses botãozinhos aqui de carvão, de energia renovável, de óleo, energia nuclear, gás natural, entendeu? A questão do carbono zero, tudo isso, até o reflorestamento e a devastação, vocês vão colocando aqui e vocês vão saber se a temperatura aumenta ou não, de acordo com o que você vai jogando. Entendeu? Os cenários até 2100. O que é que vai acontecer até lá? No entanto, esses valores aqui vocês podem puxar em tabelinha de Excel, mas é mais para políticas públicas. Não tem nada local, é uma coisa meio mundial. Se o MIT conseguir fazer alguma coisa, porque isso aqui tudo é online, viu? Fazer alguma coisa que você consiga fazer um downscale, né? Ou seja, reduzir para uma região, não precisa ser nem uma localidade, uma cidade, mas uma região, ele já está, o MIT já estaria contribuindo, né? Grandemente. Mas, como a gente sabe que essa questão não tem fronteira, né? A questão do efeito estufa, ele não tem fronteira. É uma coisa que acontece naquela região dos Estados Unidos, naquela região industrial do Nordeste dos Estados Unidos, provocou chuva ácida lá na Finlândia, né? Pela circulação geral da atmosfera. Então, tá? Eu coloquei aqui a título ilustrativo, quem quiser, como é que se diz, trabalhar, né, ou para uma aula, ou para alguma coisa, eu posso dar umas dicas, né, mas também tem, aqui é do MIT, né, mas também eu posso indicar uns pesquisadores solícitos que podem trabalhar contigo aqui também, né, passar mais estudo. Aqui seria o mini tutorial para baixar os dados, né? Ir lá no Instituto Nacional de Meteorologia, acionar banco de dados, né? E se você quiser de todas as estações automáticas, você aciona, mas se não, você prossegue aqui colocando, né, um e-mail lá em cima, tem que se cadastrar, né? Aí depois você escolhe, né? Se você quer por ponto, por vírgula, se quer dados diários, né? Se quer das estações automáticas ou convencionais, quais as variáveis que você quer. Nesse caso aqui você só opta, né? Quando é para o SPI, né, o SPI, você só opta pela precipitação, né? E por fim as cidades que você quer, né? Nesse caso aqui, eu fiz esse mini tutorial com os meus alunos de hidrologia, né? Aí só peguei cidade aqui da Bahia, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Correntina. Aliás, cidades da Bahia, da nossa região, né? Da região oeste. Santa Rita de Cássia. Bom. Aí depois, aqui eles pedem uma tela de confirmação. Eu vou disponibilizar esse tutorial, você confirma. O negócio hoje do INEMET é que você tem que receber um e-mail de confirmação, depois você confirma. Aí, de acordo com a quantidade de dados, aí pode durar
10 minutos ou pode durar 1 a 2 horas para você receber esse link que dá acesso aos seus dados. Ok? Era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou... Poxa, o negócio do projeto não está aqui, deve estar lá embaixo, né? O projeto é o seguinte, eu vou dar um escape aqui, eu vou logo para o projeto para que a gente não... Eu acho que a gente tem aqui... Vou compartilhar de novo, viu, pessoal? Para não perder o fio da meada aqui. Estão vendo aí? Sim. Ok. Sim. Aqui é porque quando eu fiz o planejamento da disciplina, e quando aquele Marcos estava... acho que ele ficou aí uns 2, 3 anos sem ninguém poder acessar os dados, né? E eu procurava um colega pesquisador, outro, entrava no site, mandava um e-mail dizendo o que estava acontecendo, se o problema era o meu cadastro, tudo e tal. E nada, não veio. Aí, alternativamente, a gente ia trabalhar, que eu acho esse aqui muito mais legal, porque é um modelo regional, né? As projeções do clima para a América do Sul, que é mais regional, não é mundial. Aquele ali vocês viram que tem um mapa mundi, né? Aí você bota lat, long e ele trabalha com modelos de circulação geral, que inclusive na parte assíncrona tem uma atividadezinha aí para vocês, viu? Entendeu? De leitura. E aqui, olha, tem umas restrições. Que restrições são essas? Aqui eu já estou no site, viu? As restrições é que você só vai trabalhar com aquelas forçantes 5 ou 8, né? Ou, desculpe, 4 ou 8. Está vendo aqui? RCP4, RCP8. Infelizmente, né? Aquele dali você poderia trabalhar com um cenário mais ameno, 2.6, e um cenário hiper, mega, giga, tera pessimista, 8,5. Mas nesse aqui só trabalha com um cenário mediano e um cenário mais, né, pessimista. Ok? Aí escolhe, como é que se diz, os continentais, viu? Porque aí está vendo como aqui 0,5 quilômetros, ele é muito mais, tem muito mais acurácia, mas aqui é só para a região sudeste, né? Aí vocês têm o Miroc para o continente, né? E o do Hardware, né? E tem esse canego aqui, mas eu não gosto muito dele, não. Tá? Então, aí você bota aqui a frequência, certo? Por ponto, você quer aquele ponto, ou se não, você bota pelo município, mas é interessante você colocar a lat-long do município, não o município, né? E o formato e por aí vai. E aqui as lat-long, né? E botar ponto.
e, como é que se diz? Você bota o mês inicial e bota até onde você quiser, né? Até 2099, ok? Certo? Então, aí eu não vou passar para o segundo passo, terceiro passo aqui, porque não é o objetivo da nossa aula, é apenas mostrar onde a gente vai pegar os dados, ok? Aí como nós não... Aliás, eu montei o slide do projeto, agora eu não sei o porquê eu não coloquei, né? Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Ok, vamos lá. Eu acho que vocês já ouviram falar em algum canto do mundo, em algum canto do ponto da história de vocês, né? Sobre esse dilema de Alice nos Países das Maravilhas, né? Em que ela está numa encruzilhada e quer saber para onde ela vai, né? Aí o gato diz, olha, depende, onde é que você quer ir, né? Depende de onde. Aí ela diz, ó, qualquer lugar serve, né? Não importa muito. Ele disse, então, toma qualquer direção. O que isso quer dizer? Vocês, pelo menos no que foi proposto em cada projeto, né? E foi um elemento de um critério, né? De seleção, vocês sabem para onde estão indo, né? Agora, quando vocês chegam no curso, diz, rapaz, falar sobre mudanças climáticas é uma coisa que não tem nada a ver, o aspecto humanístico, né, do meu projeto não coaduna com falar sobre física da atmosfera, né? Mas vocês sabem que quem já leu sobre a questão do planeta como Gaia, né? Ou eu até sugiro que vocês leiam, ou se não leram, né, algo sobre o mundo das margaridas, né, que é uma interação muito forte nos aspectos da biosfera com a atmosfera, certo? E a gente não pode prescindir do conhecimento da atmosfera para poder implementar ações aqui na biosfera. E a gente não vai dar uma de Alice. Não, não importa muito, não. Mas vocês têm que saber onde vai atacar, né? Principalmente, isso aí eu resgatei de um evento que a gente fez, né? A gente como instituição, né? O NEB, que é a secretária de Ciência e Tecnologia, uma ex-reitora da UESC, aí jogou todas as universidades para trabalhar com ciência e tecnologia e promover o plano, né, de ciência e tecnologia para o governo do Estado. Eu não sei se vocês já, se alguém de vocês participaram, né? Então, o que eu creio, né, que a produção de conhecimento ela está conectada com a tecnologia e a inovação, certo? Você nunca vai poder... eu vou levar um parque tecnológico para Barreira se você não preparar a sociedade para entender, não quer dizer trabalhar com, entender a tecnologia e, a partir do conhecimento dessa tecnologia, promover a inovação para a solução de problemas. Entendeu? É a transformação de soluções para ganho para a sociedade. E é por isso que eu estou dizendo, olha, vocês nunca olhem para o céu ou para o que acontece, né,
dos fenômenos atmosféricos como se fosse uma coisa longe, que não vou entender, que... Não, vocês olhem e tentem interagir com esses fenômenos, né? Porque muitos países ditos centrais, né? O país desenvolvido, eles nunca, a sociedade nunca vai implementar uma ação sem antes saber como é que está o tempo, o clima. Eu estou falando de evento, uma série de coisas. Então, no desenvolvimento territorial, que tem como o meio propulsor a agroecologia, é fundamental essa visão de mundo da tecnologia, da produção do conhecimento, da inovação a partir do que está acontecendo no ambiente físico, né? Okay. Por quê? Aí é que tem o detalhe. Antes, o efeito da atmosfera, ele limitava a produção. Certo? Por quê? Porque você não tinha conhecimento. Agora não, olha aqui, depois, o incremento do uso da tecnologia e implementação dentro do sistema de produção, que hoje, quem aproveita mais é o que, entre aspas, carece menos, né? Que são os produtores de larga escala. E os pequenos produtores, eles carecem mais da tecnologia do que o camarada lá, o grande, né? Mas quem é que vai transformar essa tecnologia para que ela seja usada, para que o território se desenvolva? São os agentes, no caso são vocês. Tenho 2 exemplos, acho que o Marcos Vitor, né, participou só da do Ramão, né? Mas eu tenho um co-orientando, que é o Valtenci, que ele também está desenvolvendo um aplicativo, e a inovação desse aplicativo, observe bem, é trazer a informação de forma que o produtor não fique esquentando a moringa, né, para irrigar, no caso, irrigação. Então, a universidade vai lá, faz a avaliação do sistema, né, e chega a informação, você tem que irrigar 12 milímetros de água. Aí ele diz, poxa, 12 milímetros? Não, 12 milímetros, um litro de água em 1 metro quadrado, se você derramar 1 litro, dá 1 milímetro. Aí, logicamente, em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, são 10 mil litros. E se ele errar 1 milímetro, ele vai jogar fora 12 mil litros, né? Para mim é muita água, em 1 hectare. No entanto, para ele entender toda essa parafernália, quem tem que entender é você. Mas para ele entender, só é você fazer a avaliação do sistema, saber em termos de milímetro quanto ele derrama ali, né? Ele irriga. Então, 1 milímetro a cada meia hora. Aí, quando você chega para o produtor e diz, olha, você tem que irrigar 2, 3 horas, ele entende. Agora, falar em milímetro, pode ter um produtor que possa entender, né? Mas, até então, até que você crie todo o ambiente tecnológico para que ele possa absorver e por aí vai, até então, ele não... Você que é responsável para que ele use a tecnologia. No caso específico que eu citei aqui, do Valtenci, a gente está trabalhando para fazer o manejo de irrigação via agroclimatologia, né? Com os dados meteorológicos, ele recebe a informação e o aplicativo já diz quantas horas ele vai irrigar. Ok? Tudo isso é... Professor, mas já tem tecnologia, desculpa, de questão de sensor, de saber o quanto, até os agrônomos que estão aqui na sala podem dar uma contribuição em relação de ter uma precisão direta de sensores de umidade do solo, de ver, né, algum equipamento que vá automatizar
o nível de umidade do solo. Não sei se Não, já tem. na realidade tem, inclusive tem, eu até estou procurando um colega que me falou isso, né? Que eles jogam umas bolinhas no meio da lavoura, né? E essas bolinhas identificam a umidade. Mas eu vou ser sincero contigo, viu? Qualquer coisa que seja pontual, talvez porque pequeno produtor, né? Qualquer coisa que seja pontual, para mim, gera um grau de imprecisão. Por quê? Quando você coloca um sensor aqui, aí tem que saber, o sensor está mais perto da planta, tal, tem um bulbo molhado. Eu estou assim, adentrando nisso tudo para que vocês entendam, né? Mas quando você trabalha com a condição energética da atmosfera, você pode criar uma regionalização do, como é que se diz, do quanto de água tem que ser reposta ali naquela lavoura. Eu sei de muitas tecnologias, eu trabalhei, na minha tese, eu trabalhei com uma delas lá na Embrapa de Sete Lagoas, que tem, você bota uns sensores dentro do pivô e passa lá o vante e já identifica os pontos de umidade e tal. Mas para mim, esse grau de precisão ele é pontual. Aí sim, o cara pode passar com um trator e na irrigação de precisão, né? O sensor onde georreferencia ali, né? Naquele ponto diz, olha, você irriga 5 milímetros, né? Aí no outro ponto que está, sei lá, compactado, alguma coisa, ó, irriga mais 3, né? Que não tem penetração de água, e por aí vai. Mas isso é para o grande, entendeu? Para o pequeno, e hoje você, tudo que acontece no solo, em linhas gerais, né? Tudo que acontece no solo é em resposta ao que acontece na atmosfera. Se eu colocar um sensor no solo, entendeu? O negócio já aconteceu na atmosfera. Só se seca o solo se a condição energética da atmosfera criar um gradiente. Então, onde é que a gente vai saber o que vai, vamos dizer, secar o solo? Na atmosfera. Porque para baixo, ou seja, para os lençóis freáticos, a água só vai se porventura criar um estado de inundação, né? Aí satura e ela vai percolar. Se o solo não tiver compactado, ela vai percolar. Entendeu? Agora, para cima, ou seja, ou para ir direto para a atmosfera, ou para ir em forma de, né, solução para a planta, depende das condições que existem acima do solo. Se as condições energéticas estiverem grandes, né, a planta vai transpirar e o solo vai evaporar. E esse processo nós chamamos de evapotranspiração. Ok? Mas pontualmente tem mais precisão? Tem. Isso aí. Mas, ao meu ver, se você, principalmente para o pequeno, né, se você tomar por base as condições, né, da lavoura como se, vamos dizer, é mais preciso e você está buscando na fonte o que está saindo da água do solo. Ok? Mas isso daí é discutível. Na época que eu estava lá em Viçosa, eles desenvolveram o que nós chamamos de irrigâmetro, né? Que é muito bom e tal, porém é pontual. Está ali naquele ponto. Tá certo? Mas a gente pode descrever que foi apenas um exemplo, né? E aqui eu estou colocando, tem dados mais recentes, né? Eu procurei até o camarada aqui dessa Mafra, que ele me passou esses dados, mas ele sumiu do mapa, viu? Ele me dá uns dados mais recentes. Mas aqui a gente dá para ver, né? Os sinistros de grãos.
seca ou chuva excessiva. A seca toma 61% e a chuva excessiva 21%, ou seja, os dois juntos. O resto geada, granizo, vento forte, entendeu? E tem outros aí. 83% dos sinistros de grãos, né? Claro que tem outras questões, principalmente petrolina, que trabalha com fruta, né? Mas os sinistros, mais irrigado, né? Mas os sinistros estão vinculados aqui à atmosfera. Vocês estão entendendo? Então não podemos desvincular. Não podemos. Porque muitas coisas estão acontecendo no mundo. Eu peguei isso aqui de um colega, né? Ele disse, olha, está aumentando o metano, desculpe, o nitrato, CO2, o ozônio, certo? Mas também está aumentando o número de McDonald's, o uso da água, a população, logicamente, né? A população urbana, os veículos, o consumo de papel, o consumo de fertilizante. Então, são muitas coisas que estão aumentando, vamos dizer, concomitantemente. Aí eu boto aqui alguns gráficos, a concentração lá em Mal na Lua, que acho que a professora já passou para vocês, né? A frota, isso aqui eu peguei esses dados de Denatran, né? A frota está aumentando, população mundial, a projeção para 2100, 14 bilhões. Isso daqui é o consumo mundial de carne bovina. Olha aqui, eu acho que aqui deve ter baixado um pouco, porque daqui para cá foi projeção, né? Por conta da pandemia, né? Mas em algum momento também da história de vocês já viram aquela relação, né? Se você plantar 1 quilômetro quadrado de arroz, dá para alimentar 11 pessoas ao longo do ano. Mas se você plantar 1 quilômetro quadrado de pastagem para produzir carne bovina, você alimenta apenas uma pessoa ao longo do ano. Aí vocês já adentram naquele conhecimento das cadeias tróficas, dos níveis tróficos, né, de energia que vai baixando à medida que aumenta, né, sai da base para cima. Não que eu não goste de churrasco, viu? Mas é o formato disso tudo. Só para vocês terem ideia, a integração lavoura-pecuária, que trabalha com recuperação de áreas degradadas, ninguém quer saber, não. Quer avançar e abrir novas áreas. Tem um economista lá da Embrapa, o Dr. Jason, disse que se o governo fosse investir, mas isso ele falou em 2012, mais ou menos. Se o governo fosse investir em pesquisa, em incentivo de recuperação de áreas degradadas, poderia aumentar a produção de alimentos sem derrubar mais uma árvore. Vocês estão entendendo? Também tem esses outros aspectos que a gente tem que considerar. Ok? E aqui tem... alguém quer falar? Inclusive, professor, tem formas de produzir que você introduz árvore no sistema. Né? Como tem o sistema Voazão aí que faz o contrário. Em vez de desmatar, você introduz árvore. Quando eu estava em Minas, tinha um projeto do governo mineiro, mas faz muito tempo, vocês nem eram nascidos, né? Era o tempo que Aécio Neves era governador de Minas, que eu achei interessante. O governo entrou em acordo com a associação de siderúrgicas ali da região de Sete Lagoas e começou a incentivar o plantio de eucalipto em áreas degradadas. Aí ele pagava as primeiras adubações,
Isso por quê? Porque a associação de siderúrgica daquela região estava precisando de madeira, né? E sabe de onde vinha as madeiras, que eu achei até interessante? Era daqui, da minha região, do oeste da Bahia, e de mata nativa. Aí ele disse, olha, se for destruir lá, e aí já estava apertando o cerco, né, para o transporte dessa madeira. Para a gente produzir aqui, então é melhor produzir aqui. Tem muita área, aí fizeram levantamento ali daquela região de Sete Lagoas, daquela zona central de Minas. E começaram a incentivar pequenos produtores que tinham suas áreas, né, degradadas a plantar eucalipto. E tudo, como ninguém dá nada de graça, né? Aí já tinha uma empresa que já vendia o pacote para o governo de Minas era um gelzinho, né? Que deixava o solo mais úmido, né? Aí mantinha a umidade do solo, era uma série de coisas. Eu não sei qual o resultado, mas achei interessante porque lá, aqui na Bahia, eu ainda não fiz esse tipo de pesquisa, lá, se você demora 5 a 7 anos, né, para ter o eucalipto no ponto, mas 1 hectare, sabe quanto é? 24 mil na época, o lucro de 1 hectare, mas você teria que ficar anos sem, aí depois você escalonava tudo, né? Aí ficaria anos sem, como é que se diz? Sem ganhar nada, né? Para no final, e só investindo. E, assim, eu tinha as minhas restrições, uma vez que o eucalipto é exótico, né? Mas voltando aqui, a evolução, olha aqui a evolução de pastagem na Amazônia. E eu não tenho esse material aqui, né? Aqui no slide, mas nós temos os rios voadores, né, que traz umidade da Amazônia para formar a ZACA, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, para que a chuva suba para a região, a minha região aqui, né? No caso de vocês, é mais ligada em QCZ, né? A zona de convergência intertropical e, como é que se diz, a umidade do Atlântico, né? Mas ninguém entende que se você mexer numa pedra, você causa destruição em outras, né? E está aqui a evolução de pastagem na Amazônia, é como uma forma de dizer, olha, tudo está evoluindo, tudo está acontecendo, as coisas estão aumentando, entendeu? Aí quando vem a conta, aí diz, mas por quê, né? Aí aqui é o saldo da balança comercial do agronegócio, e já, né? No caso, essa aqui são os demais produtos, está tudo para baixo, né? A hora do negócio está para cima. Ok? Aí tem essa discussão. Agronegócio é para balança comercial. E a agricultura familiar é para nos alimentar. Entendeu? E tudo isso é em cima de incentivos. Certo? Ninguém produz sem dinheiro. Aqui é a evolução de produção de grãos. E essa parte aqui do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eu vou passar aqui porque vocês já estão por demais, né, sabendo os cenários A1, A2, B1, B2, né, e os modelos, né, que criam esses cenários, as concentrações. E a integração, né, desses modelos. Ok? Bom, como os novos cenários afetarão a produção agrícola, né? Alteração de chuva, aumento de temperatura e aumento de concentração de CO2. Isso aqui é só uma forma ilustrativa, viu? Isso aqui não é CO2, não. Eu tenho esses dados aqui do Projeto Global de Carbono, certo? Projeto Global de Carbono. Agora, vocês observem, claro que dá para ver, está um pouco clarinho. Eu tirei direto
lá do NOAA, do povo ali, mas dá para ver aqui 34? Dá sim. Dá. 33 a 36. Ótimo, ótimo. Não, vocês vão ter acesso a isso, mas eu estou falando aqui apenas na parte explanativa, né? Aí aqui a mudança do uso de solo, o que vem da biosfera aqui já é uma seta para baixo, certo? Do oceano, agora aqui das ações antropogênicas. Agora, observe bem o quanto esse bendito, essa queima, né? Produto fóssil. Tem uma contribuição do uso da terra? Tem, entendeu? Do maquinário, entendeu? Mas o que está pegando é isso aqui, que é 1/3, certo? Tem carbono inorgânico dissolvido no oceano? Ótimo, né? Entendeu? Mas o balanço, que o gargalo do balanço é esse aqui. Entendeu? Aí a gente já vai para os países, né? Os países. Aí quando vocês tiverem ROW, né? É resto do mundo, viu? Porque só existe. Tá vendo que a questão é hábito e número de pessoas aqui. Hábito, os Estados Unidos, se bem que tem uma população, né? Mas número de pessoas, desculpa, aqui é os 27 países. E os Estados Unidos e a China, né? Eu tenho um dado da China que parece que assusta, né? Viu? Só um detalhezinho, aqui é do ano 2020, viu? Eu tenho um dado da China que assusta. Isso veio do grupo Votorantim. Né? A China, simplesmente, na década de 90 para 2000, gastou mais cimento mesmo para construir, cimento, do que os Estados Unidos ao longo do século. Assim, uma década e pouco. Então, tudo que acontece na China é uma coisa absurda, né? A gente não dá nem para mensurar. No entanto, entendeu? No entanto, aí, enquanto as emissões, né, da China declinam fortemente durante fevereiro, né, o resto do mundo alcança seu pico em abril aqui. Entendeu? Então, aqui, ó, ele dá uma declinação, mas, né? O resto do mundo, ó, aqui, ó, pá. Entendeu? Aqui foi só quando fechou logo no início, deu aquela, né? Aquele medo, né? No início de 2020, vamos parar tudo. O Han ficou 40 dias, porque lá a coisa pega, né? Lockdown, né? Mesmo. Aqui, o termo lockdown veio depois e a implementação veio bem depois, né? Ok? Então, aqui já é um gráfico que fala sobre onde o que é que está gerando, né? Aí a parte aqui, residencial pública é um tilisquinho, né? Aí vem a aviação. Sinceramente, eu não sei o que é esse power não, viu? A indústria, os transportes aqui de superfície, que são pioneiros, são os top de linha nessas emissões, né? Aí, isso tudo é em 2020, aí eu já, assim, eu tenho uma visão mesmo de que deveria acabar com o transporte rodoviário, deveria ser tudo trem. Mas para você chegar a esse nível, você teria, a Ford já está se mandando, né? Você teria que ter uma quebra de braço, né? Vamos dizer,
com essas grandes indústrias que chegaram aqui na década de 60, que foi aqueles 50 anos em 5, né? Você teria que ter uma queda de braço. Mas transporte via ferrovia é o que há na Europa, entendeu? Então, em países, vamos dizer, continentais como a Rússia, se não tivesse transportes ferroviários, a coisa ia se tornar um verdadeiro caos. E o Brasil é um país continental. Por que não investe nisso? Eu fico altamente injuriado quando sai um produto de Belo Horizonte para o Pará, que o pessoal é um produto perecível, né? Porque lá no Pará produz poucas hortaliças, essas coisas. Né? E o cara tem que tomar rebite para o produto não se perder. A questão do tempo de prateleira, tudo. Então, esses transportes de superfície eles têm que ser repensados, né? É apenas a título de informação. Aí, aqui, a emissão de, de, como é que se diz, dos elementos fósseis, né? Carvão ainda é o primeiro, né? Depois vem o óleo, depois vem o gás, cimento e queijo. Aí carvão é o que está no top de linha, chega lá na atmosfera, em gigatoneladas. Aqui é uma comparação com a questão das energias renováveis. Eu fiz um trabalho junto com o meu orientando, né, de graduação. A gente pegou os dados do Banco Mundial e a coisa, assim, no Brasil é uma coisa impressionante em relação ao mundo, né? De uso dos tradicionais em relação aos demais, né? Certo? E aqui o consumo de óleo, de carvão, de gás é um absurdo. Não tem nem que... Agora, enquanto vento, energia solar, biocombustível, o que eu fico injuriado é o seguinte, o Brasil tem duas características, né? Aqui tem hidro, né? O maior potencial hidráulico do mundo, certo? E é um país que produz, por estar na área tropical, né? Produz 3 safras por ano, pode até produzir 4, para terminar de esgotar o solo, né? Entendeu? E os Estados Unidos tentaram de tudo dessa questão aqui de combustível. O milho lá, o Corn Belt, né, daquele cinturão, né? Se eu estiver falando besteira, você diz, não, professor, não é isso não, viu? Praticamente era para fazer etanol. Mas como lá fica acima das latitudes médias, né, ele só tem aquela primavera, um pouquinho do verão, para poder produzir. Eles têm até sorte, né, porque lá em cima, lá em Nebraska, aqueles 300 pivôs que ele tem numa área só, que se fosse no Brasil já tinha esgotado qualquer aquífero, eles só são utilizados numa parte do ano, porque a outra parte é frio, um pouco de neve, gelo, e isso faz com que, né, o solo fique no pousio, se recupere, para depois ser, né, massacrado. E aqui é o consumo, né, consumo mundial de energia. Aqui, olha, outras energias renováveis, pequeniníssimas, né? Mas, de qualquer forma, o consumo de carvão está sendo, assim, timidamente, né? De 2000 a 2019 está sendo timidamente reduzido, é só menos 0,3% ao ano. E aqui está aumentando, né, o consumo. Certo? E
Aqui é apenas para ilustrar, né, o fluxo, né, de CO2, atmosfera, oceano, para saber, ó, aqui é o norte, o sul, e olha a variação nos trópicos, né, na região intertropical. É uma região que acontece muita coisa, né? Então, esse fluxo, né, tem uma maior variabilidade interanual nos trópicos, que é que é a nossa morada aqui.